ferramenta que é um grande portal de conhecimento, que é o Eneagrama, que, na minha opinião, é a ferramenta mais completa e mais complexa também para entender o ser humano, já que o ser humano é complexo, acho justo, né? Me contem se vocês me escutam bem, se o tom da minha voz está legal, né? Deixa eu ver o que vocês estão me falando aqui. Mande mensagem. Alguém escreve aqui para mim, Lu, estou te escutando bem, tá tudo certo. Isso. Ou podem abrir o microfone também, não sei se vocês estão autorizados, mas podem. Tom, você me escuta? Como é que tá? Ok, isso. Faça um joia para mim. Elaine também. Então vamos ver quem está aqui. A Érica, Elaine, a Rai aqui, nossa host, está nos ajudando. Ah, querida, tá aqui também. Ah, eu não sei se eu sei pronunciar, não estou conseguindo ler seu nome. Maia Lu. Tá certo, né? Eu só lembro de Má. Tom, querido, Giane e as outras pessoas também que estão assistindo. Joyce, Malu, Natália, quem mais eu não falei o nome? Ângela, Ana Flávia, Aldênia, sejam todos muito bem-vindos, amados. Eu estou fazendo esse jogo aqui de palavras nesse comecinho para ver quem mais vai chegando, né? A gente respeita aí uns 5 minutinhos para ver quem vai entrando, para a gente poder seguir, certo? Vou convidar vocês a abrirem as câmeras, eu não mordo não, tá? E vocês vão ter o direito aí de depois falarem, fazerem suas perguntas, trazerem seus conflitos. Então, por favor, o espaço é nosso, tá bom? Então, quero ver a carinha de vocês. Bom, acho que vou começar. Para a gente iniciar, eu queria abrir com uma meditação. A gente vai olhar o Eneagrama junto com o conhecimento da sabedoria milenar ancestral do feminino, então a gente precisa trazer um pouco da nossa presença para o momento do agora, já soltando o peso das ideias, então vou pedir que você se coloque aí numa posição confortável. Você pode fechar tranquilamente a cortina dos seus olhos. Observar se a sua coluna está muito torta ou muito rígida e fazer um pequeno ajuste nos ombros. Alguns ajustes também no seu quadril. Isso. Vai se conectando com o som da minha voz. Vai se conectando com esse sim que você deu para você nesse exato momento do tempo. Para olhar um pouquinho mais para o seu feminino e aprofundar. Para olhar um pouquinho mais para esse balanço com o masculino e aprofundar. E talvez você tenha até um conflito pulsante, em aberto. E por alguns instantes, respirando bem profundamente, suavemente, te convido então a soltar. Solte o peso das ideias. Solte o peso, inclusive, da busca por respostas. Relaxe os olhos dentro da sua cabeça. Relaxe a pele do rosto, mas com os seus pés firmes no chão e a sua coluna te sustentando. Você vai se entregando para o momento do aqui e do agora. Convido vocês a imaginarem aqui comigo. Nós estamos todos num círculo.
E nesse círculo nós vamos nos encontrando, como se a gente pudesse, de alguma maneira, olhar nos olhos umas das outras. Quase como quem diz, oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Pode ficar, pode entrar. Você é bem-vinda aqui. E no centro do nosso círculo, a gente agora imagina, traz a mandala do Enneagrama. Um grande círculo com um triângulo e com a hexáde, esse desenho que conecta 7 pontos no mandala. Um símbolo misterioso para muitos de nós, e já íntimos para outros. Coloque esse símbolo no centro da nossa roda. E veja como, só de você imaginar o símbolo do Enneagrama, ele já altera o seu campo. Então, a gente traz esse portal e traz para o centro da mandala o ventre. Traz para o centro da mandala o símbolo do feminino. Esse centro energético no corpo da mulher. Presente também no coração dos homens, faz um grande portal de vida, de potência, de criatividade, de possibilidade de gestar e de gerir vidas, projetos, filhos, escrever histórias, novas narrativas, toda a potência. Coloque esse símbolo no centro do Enneagrama, no espaço vazio que há dentro dele, no meio dele. O teu campo fica ainda mais alterado. Talvez você sinta suas mãos suando, um calor pelo corpo, como se você soubesse que tem algo aí para você. E do centro do meu feminino, conectado ao feminino de vocês, ao centro da mandala, ao feminino coletivo, eu abro essa energia e desse centro de amor profundo, vamos transbordando essa potência para cada uma das 9 personalidades, como se cada raio, cada tipo do Enneagrama fosse recebendo um banho de luz. E esse banho do feminino é um banho de aceitação. É um banho para que você possa sair da briga do que é ego, do que é essência, da dualidade, do conflito, do vício que você não entende muito bem que tem, mas sabe que ele está operando. Ou talvez da sua luz que você teme em deixar brilhar. Cada uma das 9 energias, cada uma das 9 personalidades, recebe esse quantum, esse pulso de sim, sim. Todas as pessoas do raio 8, todas as mulheres raio 8, vocês são o que vocês são. E sinta esse banho de luz energética, se você é deste raio, se você é desse tipo da nossa mandala. As mulheres do raio 9
Vocês são o que vocês são. Em toda a sua potência e o seu esquecimento. As mulheres do raio 1, vai trazendo esse campo de aceitação e vai trazendo também esse feminino e essa aceitação para os homens do ponto 8, do ponto 9, do ponto 1, 2, 3. A energia do feminino é uma energia que sempre acolhe, aceita, acomoda, nutre. É um paradoxo. Nós mudamos depois que nos aceitamos. E é desse lugar amoroso que você vem hoje conhecer um pouco mais sobre você, aceitar um pouco mais sobre você, compreender dinâmicas que ainda não estavam sendo percebidas. De forma que sua visão, o teu coração e o teu corpo ganhem clareza, percepção e emoção mais profundas. Um banho de aceitação no raio 1. Sim, sim, vocês são o que vocês são. Um banho de aceitação no raio 2. Amor incondicional, recebendo amor. Recebendo sim. Em toda a sua distorção, em toda a sua luz. Nós aceitamos. O raio 3, em toda a sua potência, toda a sua força, todo o seu coração. Sim. Raio 4, em toda a sua profundidade, toda a sua instabilidade, em toda a sua profundidade de percepção de mundo, de percepção única. Seja bem-vindo. O raio 5, que a energia do feminino possa nutrir de uma maneira tão profunda que possa esquentar o corpo, aquecer o coração e soltar pensamentos obsessivos. No raio 6, a toda a sua coragem, sua fé e sua incerteza. No raio 7, sua alegria ou sua euforia, não importa o que seja, não importa se é vaidade ou competição, se é ira, se é medo, se é inveja, se é avareza, nós aceitamos todos os vícios, tudo como é. Trazemos esse acolhimento para o coração. Respire fundo. Nesse breve giro pela mandala, te abre os olhos para dar sequência a esse conhecimento, a esse fluxo de ideias, a esse fluxo amoroso, que não recorre em momento algum ao jogo de acusações ou aos estereótipos, mas que lança mão sempre da compreensão do que acontece com o outro. E quando a gente vê um comportamento que não entende, ao invés de a gente fazer assim com o dedinho, a gente pensa, nossa, mas o que acontece? O que está se passando ali para que eu entenda o que está acontecendo e não faça juízo de valor? Então, assim, a gente segue, estão todos aqui, meditaram muito profundo, podem voltar. Deixar eu ver 1 hora, assim, é rápido, para mim é fácil, eu estou acostumada aí nesse caminho.
Ok, amado. Ok. Bom, então, Caminhos do Feminino é essa marca, esse método, esse espaço em que eu utilizo da minha voz para transformar conflitos e ajudar mulheres e homens nesse caminho de transformação, de reencontro consigo mesma e consigo mesmo. Embora eu atenda mais mulheres, eu também atendo homens, então está sempre ocorrendo um pouco de cada coisa aqui no meu campo, mas é claro que os conflitos sempre estão com uma ênfase no feminino, que esse é o meu lugar de fala. Pode passar, Rai, por gentileza, para o próximo slide. Enneagrama pela visão feminina. Então, um caminho de volta. Eu gosto muito dessa ideia de caminho de volta, por conta que o Enneagrama ele nos reporta a nossa essência, assim como o feminino faz esse convite para que a gente retorne. E eu acho que é um tema que explodiu, né, nos últimos anos, essa questão de feminino, masculino, equilíbrio, yin e yang, a mulher forte, né? E pós-pandemia a gente observa um adoecimento mais profundo, já registrado, né, pelos organismos que cuidam disso, um adoecimento da saúde mental das mulheres, de forma mais enfatizada. Então, eu gosto de trazer. Ah, pode voltar, Rai. Isso. Eu gosto muito dessa imagem dessas 9 rosas, inclusive essa noite sonhei que tinham rosas brotando da terra, foi muito curioso, assim, né? Eu fui, nossa, eu preciso me reconectar com esse slide, com esse material para trazer para vocês, né? Então, esse caminho de volta é um caminho de volta à sabedoria, a sabedoria de quem você é, mas também é essa conexão com o feminino, que é essa morada, esse espaço onde você pode ser casa, né? Ok, ok, vamos dando sequência, vamos ver como é que minha consciência guia aqui os caminhos. Pode passar, Rai. Rai? Tá, foi. Bom, pessoal, eu sou formada em comunicação social, depois eu me especializei em transformação de conflitos com ênfase em equilíbrio emocional, com apoio da Cátedra de Paz da Unesco, pelo Instituto Paz e Mente aqui no Brasil. E fui aprofundando a minha facilitação com o Enneagrama, com a hipnose, fui criando esse método, né? Também sou cantora, palestrante e já tenho aí, acho que eu preciso até atualizar mais de 5.000 horas aí de escuta com as mulheres guiando jornadas. Podemos passar? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, vocês podem me escrever aqui no chat, por gentileza. Quem não conhece o Enneagrama, quem está tendo contato pela primeira vez com o Enneagrama, escreve aqui para mim, tá? Só para eu saber se eu tenho aqui um público novo que nunca ouviu falar ou que não sabe nada sobre Enneagrama. Pode sinalizar aqui para mim, por gentileza. Alguém? Sim? Vocês conseguem escrever aqui para mim? Pode abrir a câmera, gente. Pode falar, pode abrir o áudio. Aqui não recebi nenhuma mensagem. Mas eu vou passar conforme está aqui, tá bem? Porque a gente tem esse material. A Érica já conhece Enneagrama? Já sabe o seu tipo? Ok. Bom, gente, o Enneagrama, acredito que todo mundo aqui conhece, maravilha. Bom, então acho que eu vou me adiantar um pouquinho para a gente ir nos passos que a gente precisa, mas eu sempre gosto de trazer o Enneagrama como esse portal de sabedoria que encerra em si profundidade e clareza para entender padrões de pensamento mecanicistas. Eu acho que o Enneagrama, gente, ele é um mistério, primeiro, né? Ele é um grande mistério, ele já atravessou o tempo, ele é a prova do tempo, ele, né, vem mais de 4.000 anos e ele segue moderno. A gente não sabe como isso acontece, mas ele segue sendo funcional, ele segue tendo um destino, ele segue explicando coisas que
poucos conhecimentos explicam. Então, eu vejo, quando eu trago aqui para a gente rememorar, a necessidade da gente proteger a ferramenta com muito cuidado. Na verdade, nem olhar o Enneagrama como uma ferramenta, olhar mesmo como um símbolo de sabedoria que merece um respeito, porque senão a gente faz muito pouco ou muito mau uso quando a gente vai se deixando contaminar por reducionismos na nossa fala, nos tipos, no isso, no aquilo. Então, assim, sempre um cuidado, pessoal, de se desmisturar daquilo que vocês recebem do Enneagrama, a fim de fazer um filtro de segurança, um filtro para olhar de novo, olhar para a mandala, meditar sobre a mandala e dizer, será que é isso mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar. Nunca tomar um conhecimento de uma forma estereotipada, assim, de uma vez, né? Ou aceitar qualquer coisa que venha, independente do professor que for. É claro que tem pessoas aí que estão há muitos anos falando, fazendo, e a gente sabe que são pessoas maravilhosas, transmitindo conhecimento. Mas sempre observar, porque são pessoas, né? E às vezes um professor, um facilitador tem uma rusga ali com tipo 3, o tipo 4, aí fala uma porcaria no momento inadequado, aí você pega aquela porcaria para você. Então, cuidado com como você recebe, como você retransmite o conhecimento, tá bem? Então, eu gosto de trazer essa memória, essa lembrança. Pode passar, por favor, Raia? Pode passar também esse slide. Esse pode passar, Rai. Isso. Bom, aqueles primeiros slides de cima são o que a gente já sabe, né, minimamente a respeito do Enneagrama, e vamos entender como isso casa com a mandala. Então, como essa história do feminino casa com a mandala. Então, pessoal, quando a gente traz para o contexto da mulher moderna, que somos nós que trabalhamos, cuidamos dos filhos, enfim, aquela mulher mil tarefas, mulher polvo, né? Mil tarefas, mil coisas para resolver, a gente vai observar aí o adoecimento das mulheres, como eu falei no começo para vocês, e a desconexão com a mulher com o feminino. É claro que isso também vai se dar com o masculino e as distorções, mas aqui é ênfase no feminino. E aqui eu trabalhei um pouquinho em cima do triângulo para a gente entender como acontece essa desconexão no Enneagrama, digamos assim, um pouquinho mais processual, e como é que a gente faria ou pode fazer o caminho de volta para olhar para isso. Tá? Pessoal, me contem se está claro o que eu estou falando, façam aqui suas perguntas. Estou muito chata? Vocês me contem se vocês estão gostando. Levantem a mão, né? Tá tudo bem a gente interagir aqui. É muito conhecimento e muita vivência escutando vocês. Então, eu sou muito silenciosa no meu trabalho, eu escuto muito mais do que eu falo. E aí eu preciso desse feedback, se eu estou seguindo uma linha, se eu estou veloz demais, enfim. Então, vocês estão me dando feedback, estão me ajudando. Bom, então, nós, de uma maneira geral, estamos sentindo coletivamente um despertar do feminino, uma necessidade de retomar lugares que a gente se desconectou e que nos fazem imensa falta e que também estão nos adoecendo. E aí, quando eu trouxe aqui a mandala e esses 3 pontos para trabalhar um pouquinho do triângulo, lá no ponto 9, ou no Enneagrama processual, aqui nem falando exatamente do raio 9, mas desse ponto, exatamente, na mandala, a gente vê nesse ponto a perda do contato com a alma feminina.
Então, existe já nesse ponto um esquecimento de si, assim como acontece quando a gente está, digamos, fazendo o processo de reencarnação. A gente perde o contato com a frequência da alma, a gente perde o contato com aquela egrégora do qual a gente veio, né? Ali também tem uma perda do contato com essa alma feminina. E no ponto 6, né, nesse ponto de choque, a perda da confiança em ser mulher. Né? E aí, é claro que eu vou lá no ponto 3, mais um ponto de choque, pensar e procurar e desesperadamente entender quem sou eu, mulher. Quer dizer, eu sou mãe, eu sou a provedora, eu sou a que cuida, não, mas eu também tenho que sair fora trabalhar, mas tem um relacionamento, quer dizer, são tantos choques que a gente experimenta nas nossas passagens de ser mulher, que essa desconfiança vai se estabelecendo. Isso vai vindo de muitas maneiras, né? Desde a primeira menstruação, de maneira como às vezes foi, às vezes essa perda do contato com o feminino já vem numa experiência de trauma no começo da vida, uma experiência de abuso sexual, às vezes enquanto criança, num primeiro relacionamento, numa primeira experiência sexual que a gente teve, e aí perde a confiança, dependendo de como foi aquela experiência. Então, toda vez que a gente vem aqui, né, para o ponto 6 e observa que alguma coisa aconteceu, tem uma passagem ali nossa do feminino que ficou interrompida, que ficou cortada. Faz sentido isso para vocês? Então, não é assim, né? Perdi o contato com o meu feminino porque eu estou aqui trabalhando muito, tendo que ganhar dinheiro, tendo que ser mulher pobre, tendo que ser isso e aquilo. Não, não é exatamente isso. Mas já começou a perda do contato quando eu escutei lá na infância que menstruar era uma coisa horrorosa, era uma coisa nojenta. Quando o menino fez um gesto com a sua mão no meu corpo sem me autorizar, sem o meu consentimento. Quando eu tive uma experiência traumática, na primeira relação sexual, o primeiro namorado, às vezes houve uma briga, houve um tapa, houve uma coisa que, uma memória muito forte que começa a criar essa ruptura. Então, a gente está sempre procurando o quem sou eu, quem é eu, mulher, né? Quem sou eu enquanto mulher, sendo que quando eu estava aberta às experiências, tudo aquilo era ai, puro, não genuíno, estava só começando, já houve ali um corte, já houve ali uma interrupção, já houve ali um trauma. Então, qual que é o benefício, né? Qual que é o ganho? Então, dá licença dessa coisa toda do feminino, do cuidado, da nutrição, da sensibilidade, dá licença, deixa eu vestir minha roupa, vestir minha armadura, virar um homem e ir para a vida, fazer o que eu preciso fazer, porque nesse mundo quem se dá bem é quem está bem protegido, bem armado. Então, a gente coloca em cima do feminino, em cima da personalidade, mais essa casca, essa armadura para dar conta. Eu estou falando passagens bastante emblemáticas, porque quando a gente trabalha isso de forma profunda e a gente vê as interrupções, são esses momentos que aparecem. Às vezes, tem a história de um primeiro amor que faleceu, por exemplo, e dali eu já perdi um pouco perdi a confiança do ser mulher, porque meu primeiro amor morreu, foi embora, tem um luto não vivido. Nessas passagens, às vezes no primeiro beijo, né? Na primeira menstruação, às vezes na primeira gravidez, na perda de um bebê, nessas passagens, nessas transições, algo aconteceu. Algo aconteceu e eu perdi a confiança que eu podia ser uma mulher. Perdi a confiança nisso que em mim era genuíno, que era natural, que era belo, que era sensível. Não é mais seguro ser dessa maneira. De alguma maneira eu entendi que não era mais seguro ser dessa maneira e, né, com boas validações, né, inclusive disso.
Pessoal, tá fazendo sentido? Deixa eu ver aqui um pouquinho nos comentários se vocês estão me dizendo algo. Ainda não, né? Então, quando a gente olha para o Enneagrama e olha para essa perda de contato com a alma feminina, será que tem um caminho, então, de volta? Será que dá para a gente linkar a nossa personalidade com a reconstrução dessas passagens? Esse tem sido meus desafios nas mentorias de conflitos femininos com as mulheres, né? Alinhar a personalidade com essas passagens em que esse fluxo do feminino foi podado, foi cortado. E geralmente ele não é podado assim, de forma sutil, não. A coisa é sempre meio pauleira, e também nem só traumas, mas às vezes pelo excesso de responsabilidades. Então, olha quantas coisas eu trouxe aqui para você, né? Passagens de menina para mulher, de experiências sexuais, de abuso, de lutos com o primeiro amor, mas também excesso de responsabilidade. Meninas que se tornaram mães das suas irmãs porque precisavam ajudar suas mães e se tornaram cuidadoras e carregaram muito peso e carregaram muito excesso, também não puderam mais ser meninas. E aí chegam meias mulheres, né? Chegam mulheres com muitos pesos da vida adulta, mulheres muito fortes, com pouca possibilidade de brincar, com pouca possibilidade de ser, com pouca possibilidade de ter uma vida mais leve. Então, eu estou sempre olhando para isso e me perguntando, como é que pode ser mais leve ser mulher? Faz sentido isso para vocês? Como é que pode ser mais leve? Como é que pode, como é que a gente pode construir essa realidade? E às vezes vai ser pesado, até mesmo para ter uma vida leve, porque a gente vai ter que se soltar de uma série de coisas que a gente acreditou que precisava carregar. Então, às vezes, até para ser leve é ter do primeiro. Muito bem. Acho que é isso. Nesse slide, a gente passa para olhar como se dá a reconexão. Então, essa reconexão com o feminino, através da sua personalidade, vai precisar de um container, vai precisar de alguns fatores essenciais para que os seus conflitos possam se transformar. Opa, o invite sumiu. Desconstruir. Alguém falou aqui para mim. Acho que a Rai caiu. Pera, deixa eu ver. Desconstruir o estereótipo de guerreira, não? Isso já traz um grande alívio. Exatamente. Isso é muito difícil, não é uma tarefa e tanto. Rai, não sei, mas o Ike sumiu. Ah, voltou. Pera lá, gente. Obrigada. Então, tem uma maneira, uma forma de fazer isso, que é através da reconstrução do vínculo, através do holding, do acolhimento e da escuta do corpo. Eu vou aprofundar nesses 3 pontos, porque eles são essenciais e eles conversam com essa recuperação do propósito de ser mulher, da coragem, né? E reconexão, visão com o seu mundo interno e o eu sou, então, mulher. Porque assim, pessoal, se a gente pegar os estereótipos do que tem por aí e dizer ser mulher é usar flor no cabelo, embora eu esteja aqui com meu negocinho que eu gosto, mas o meu feminino, não isso como regra. Então, se a gente pegar histórias de como é se reconectar com o feminino e quiser aplicar sobre as nossas próprias dores, histórias, é uma grande justiça. E também não vai dar certo. Ninguém vai desconstruir padrão profundo que foi arraigado foi alimentado desde criança com coisas superficiais. Então, a gente precisa observar como estão os seus vínculos, as suas relações, como é que está as suas relações no que diz respeito à sua dependência emocional.
para a gente observar se os vínculos estão saudáveis ou não e que padrão é esse que opera em você, para que você tenha uma nova chance de ser o que você quiser, através da sua personalidade, através do que na sua essência está sinalizando o seu eu feminino. Uma mulher do raio 2 precisa totalmente de outras coisas do que precisa uma mulher do raio 3, e é emocional também. Então, a gente precisa parar de olhar para o Enneagrama e chapar o conhecimento. Primeiro, a gente precisa entender em que ponto você está da sua personalidade, em que ponto você está do seu feminino. Vou trazer um exemplo, isso vai ficar muito claro. Você olha lá, raio 3 é uma personalidade competitiva, que é super potente, uma mulher, eu estou falando que eu sou raio 3, então estou me citando já aqui como exemplo. Que é isso, que é aquilo, que faz, que acontece, que atropela todo mundo, não sei, tem lá o estereótipo do que é ser raio 3. Quando eu olho para o raio 3 e olho para o meu processo, e olho para o meu feminino, olha o que acontece. Eu percebo que, há um tempo atrás, eu não conseguia nem manifestar as qualidades do meu raio. Porque eu, como mulher, abusada na infância, olhava para o mundo e dizia assim, se eu for para o mundo e arrasar, vou ser abusada. Não é seguro brilhar. Eu não posso brilhar. Olha como isso é específico, o que eu estou trazendo. Então, que ponto você está que ponto da sua jornada, da sua vida, você está com a sua personalidade e como isso conversa com a história do seu feminino. Então, eu não conseguia nem me apropriar dessa história do brilho, dessa autoestima, do poder ir e ser, e fazer sucesso, e arrasar. Né? A gente vai estudar mais profundo, a gente vê ali que nos caminhos de desenvolvimento, lá no ponto 9, tem uma história de menos-valia. Mas primeiro você precisa entender que ponto você está da sua personalidade com o seu feminino. Às vezes, você está num ponto que não dá nem para iniciar a história do feminino ainda. Você vai falar do feminino, está tão ferido, que você fala, essa pessoa é doida. Não vamos trabalhar com esse negócio, não tem essa história de feminino, como eu escutei de muitas mulheres. Né? Então, esse trabalho de reconexão é um trabalho sério, que tem por objetivo reconstruir os vínculos, observar o nível de dependência emocional que você está operando dentro dos seus vínculos. Compreender que você precisa fazer isso num ambiente de acolhimento, de holding, de respeito, de cuidado, de empatia. Né? E também você vai precisar fazer essa reconexão escutando o seu corpo, retomando o que é essencial do corpo feminino. E a pessoa às vezes briga comigo e fala, mas falem para os homens também. Mas eu estou falando, professora de Enneagrama. O seu público é 90% mulheres. E vocês não sabem para que serve o ciclo feminino. Você abre os livros de Enneagrama, a gente só tem... vou abrir um livro aqui, vou abrir uma apostila. Eu olho para a apostila de raio 3, por exemplo, as imagens que eu vejo, não tem nenhuma mulher. Só tem fotos masculinas. E o público? Quem é o público do discurso? Então, seria de muito bom tom. Fiz uma brincadeira com seu nome sem querer, Tom. Seria de muito bom tom que os homens, que os professores tivessem essa delicadeza também de compreender que sim, é preciso aprofundar, é preciso filtrar o público que eles estão falando. Não excluir as questões do masculino, mas entender essa diferença tão profunda e básica, que é o corpo da mulher. Então, essa é a minha opinião, as pessoas brigam comigo, e eu gosto que brigue mesmo, porque devo estar falando alguma coisa que deve ser inovadora, então eu sigo fazendo, porque eu gosto desse negócio de ser inovador.
E às vezes, né, a gente recebe críticas, mas eu acho que é isso. Vou tomar uma água aqui, pessoal. Então, meus amores, esses três fatores são essenciais, e aí a gente olha lá para o topo da pirâmide, a gente vê propósito de ser mulher, a reconexão com a alma, tá bem pequenininho, não sei se tá dando para ver, reconexão com a alma feminina. Através da coragem, no ponto 6, a visão e a reconexão com o mundo interno, que é, sim, a escuta do ciclo feminino. Para que é que serve este ventre que sangra? Como é que eu posso guiar uma personalidade, por exemplo? Estou guiando uma mentorada raio 7 que está fazendo a reconexão com o feminino, voltou a menstruar, voltou a lidar com o ciclo natural. E ela está totalmente perdida, porque de repente ela não chorava e agora ela chora. Porque não tem mais hormônios, não tem mais nada tapando as emoções dela. E de repente, há choro. E de repente ela percebe que tem dias que ela só quer ficar quietinha, deitada. Vocês fazem ideia a maravilha que é isso? Utilizar o que já é do repertório do corpo para desenvolver a personalidade? Um processo lindo de reconexão. Aí ela descobriu que ela se desfazia das pessoas. Se desfazia das pessoas, não sabia porque as amizades dela acabavam do nada. Né? Ela falou assim, não sei o que acontece. Eu acho que eu sou muito descuidada. Eu falei, é isso mesmo. Existe essa dificuldade de vínculo. E aí, de repente, ela começou a me dizer, então, Lu, só que agora eu tô querendo vínculo, eu tô querendo ser mãe. Quer dizer, eu vou precisar cuidar de uma criança, eu vou precisar refazer o vínculo, eu vou precisar olhar para como foi o meu vínculo com a minha mãe, que tem tudo a ver com o processo de desenvolvimento do RAIS 7, que tem muitas quebras, que viveu muitas quebras de vínculo com a mãe, ou muitos lutos não elaborados. Então, o ciclo feminino ele serve para catapultar, para oitavar a consciência de uma personalidade de uma pessoa que está se permitindo viver aquele ciclo. Tem uma outra mentorada, Raio 3, mudou de país. Trabalhava 12 horas no iFood, como se não houvesse amanhã, e decidiu fazer a reconexão também e se candidatou para uma vaga na Europa. Na Europa, trabalha-se em outro ritmo. Ela toma chá. Ora, ela toma chás longos, né? Fica mais tempo em silêncio. Então, a gente precisa compreender que na escuta do corpo, eu coloquei isso no ponto 6, né? Então, uma visão e uma reconexão com o mundo interno, com o corpo. A gente está o tempo todo falando no Enneagrama que a gente precisa aprofundar a conexão com o corpo para ativar o corpo, mas na hora que o corpo está sangrando, você finge que não está sangrando. Não está entendendo a incoerência disso? Não faz sentido. Se a gente for aprofundar o centro de inteligência, a gente precisa realmente levar essa história a sério. Assim como tem outras maneiras de aprofundar o centro de inteligência no coração dos homens. Mas essa história fica para uma outra aula. Então, essa visão e essa reconexão com o mundo interno, ela é muito importante. Ela é muito vital. E ela colabora para que a gente tenha saúde mental. O ser humano, homens, mulheres, trans, pans, todos têm necessidade de ciclar. Esse ritmo moderno que a gente vive, acorda, levanta, mexe no celular, isso aqui, tudo rápido, robozinho, né? Robozinho.
Não é natural. As estações mudam. Nosso corpo muda. Quer dizer, a gente não vai viver o que tem que viver. Por quê? Porque tem medo. Tem medo do ciclo, tem medo de sangue, tem medo de engravidar, não sabe mais o que fazer com isso. Né? Tem doença ginecológica, não sabe o que fazer, que padrão emocional está por trás disso. Posso falar um pouco, vai ter um slide que eu. Nossa, eu estou atrasada no tempo. Tem um slide aqui para falar de doenças ginecológicas, segundo os raios do Enneagrama, tem tendências de adoecimento, até no ventre. Né? Então, na coragem, essa conexão com o corpo, no eu sou mulher, a inclusão da ética, a inclusão do lugar de fala e dos valores de quem está indo aprender o Enneagrama com você, ou quem está indo desenvolver o Enneagrama em si mesmo ou com outras pessoas. Né? A gente precisa parar de nivelar as pessoas. Todo mundo no mesmo ponto. Gente, não. As pessoas vêm de histórias, estruturas sociais diferentes. Você falar com uma mulher negra, preta, do raio 3 e uma branca do raio 3 é diferente, sim. Precisamos considerar, precisamos ter essa ética, esse cuidado no que a gente está falando. A gente precisa considerar os lugares de fala das pessoas, compreender o contexto social da qual elas estão vindo. Porque as experiências, os traumas, os conflitos vão dizer respeito, sim, a isso. Faz sentido? Isso é muito sério. Eu não tenho ninguém falando ainda sobre isso. Mas às vezes você está falando uma tremenda de uma besteira para uma pessoa que está começando a se desenvolver, que está precisando muito da força, até mesmo do vício daquela personalidade para poder usar, para poder se catapultar, para poder sair dos conflitos que está, e você corta, você poda a pessoa. Deu para entender isso que eu falei? Eu fico muito confuso, porque para mim é muito claro, e às vezes eu não sei se eu consigo me explicar. Então, as pessoas falam de lugares diferentes, elas vêm de culturas diferentes. Às vezes você vai ver a predominância. Eu atendi uma mentorada 8, japonesa, com descendência japonesa direta, brasileira, mas descendência japonesa direta. Gente, não é igual falar para qualquer mulher, não é diferente. O nível da cobrança, da exigência, do senso de obrigação de carregar os outros, era como era uma estrutura muito arraigada, muito pesada, que precisa de um outro olhar, que precisa de um contexto, que precisa de um cuidado, para que possa começar a soltar essas estruturas, soltar essa moral do mundo, da cultura, do que foi aprendido. Né? Então, a gente precisa considerar, eu sou mulher, qual mulher? Da onde você veio? Que cultura? Né? Qual é o seu lugar de fala? Você é rica? Você é pobre? Você é classe média? Você é hétero? Você é lésbica? Tudo isso importa. Tudo isso importa. Numa boa facilitação, no Enneagrama mais aprofundado. Tudo isso importa. Né? E ali no propósito, eu estou realmente chamando o propósito de ser mulher, essa reconexão com a energia feminina, que pode se dar em homens e mulheres, e que a gente experimentou bem um pouquinho aqui no começo do nosso encontro, que é essa energia essa energia que ela é redonda. Vocês percebem isso no feminino? Os movimentos com o feminino, com o que é natural, né? Digamos assim, o feminino puro, é sobre ser, é sobre lar, os movimentos são arredondados, é sobre nutrição, não é sobre fazer, conquistar, ir.
Isso é do mundo masculino. Embora a gente tenha as duas energias, a gente dance com isso o tempo todo. Mas essa energia feminina é essa energia que vem, que em vez de expandir, como seria o fazer no mundo, ela é uma energia de ser, de acolher. Né? Então tem esse movimento mais redondinho, esse movimento mais trucado, sabe assim? Um dia eu escutei um professor me contou uma história da diferença de homens e mulheres. Ele disse assim para mim: tem um treinador treinando um time de futebol, e aí um garoto comete uma falta, ele é expulso. Se o treinador é homem, ele fica no banco e ele não volta para o jogo. Ele é um treinador bem rígido. Se é uma mulher treinando, ela olha e pensa: quando é que eu vou dar a segunda chance para ele treinar? Quando é que eu vou dar a segunda chance para ele? Então, às vezes, os homens, o mundo, na verdade, os homens, não, o mundo masculino segue essa coisa mais rígida da regra em si. Fez tem consequências, é isso e aquilo. O feminino não, o feminino faz assim, mas então, tá bom, né? É, fez, aconteceu, mas como que a gente pode incluir? Não, não é sobre exclusão, né? É sobre inclusão. Então, o feminino tem essa arquitetura. Estou trazendo aqui mais uma arquitetura, tá? Não estereótipo, mas uma arquitetura de como o feminino e o masculino acabam se comportando. Perguntas até aqui, meus amores. Nada de perguntas? Pode passar. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou trazer bem brevemente as identidades, então, do feminino. Nessa abordagem, então, sim, a gente fala sobre o adoecimento ginecológico em cada tipo do enneagrama, as tendências, né? São sempre tendências de adoecimento ginecológico. Essa escuta ampliada do corpo e das necessidades de conexão com o feminino a partir do eneatipo e segundo a medicina do raio. É muito bonito quando a gente pega ali a essência, a veracidade, o amor incondicional e traz aquilo para o próprio processo da pessoa, né? Para que ela possa se amar, para que possa se cuidar, sempre um processo consigo mesmo. Né? Então, a gente vai utilizando a medicina, a própria medicina como cura. A gente fala isso, né, nas rodas de feminino. A gente se cura e, ao mesmo tempo, a cura, a autocura já está em nós. E uma ampliação e percepção das vozes do mundo. Então, dentro de cada eneatipo, essa abertura à desidentificação e clareza do caminho de volta. Eu estou chamando de vozes do mundo, pessoal, esse espectro de estereótipos, esse espectro de moral do mundo que a gente aprende e parece que aquilo é da sua personalidade. Mas não é só uma narrativa de construção de mundo. Uma narrativa incorporada. Por exemplo, vou ser polêmica, vou causar. Mulheres nascem com o instinto materno. Essa é uma narrativa falsa. Ela é uma narrativa cultural, alicerçada numa construção de mundo. Né? Quando a gente traz isso para uma mulher que está num conflito, no puerpério, que não se identificou com ser mãe, olha, a gente corta uns grilhões aí. Tem muitos pássaros voando. Quando a gente pode fazer isso, quando a gente pode ter lucidez a respeito do que vem de construção do mundo, que já está dado, e como isso está aprendendo a personalidade. Né? Porque essas estruturas de mundo, gente, elas ficam subutilizando também a personalidade. Mulheres são um centro de lar e amor incondicional. Pensa na escravidão que é isso para uma mulher do raio 2. Sendo que tudo que ela precisa é aprender a
na verdade, conquistar o direito de poder se cuidar, porque não conquistou ainda, né? Quando a gente vê realmente como o raio 2 está machucado, a gente percebe que a pessoa não conquistou o direito de se cuidar. E a gente pega essa construção de mundo e a gente reforça, dizendo que mulheres são uma imagem de amor incondicional. Olha o perigo, é uma outra construção de mundo. Homens são os provedores e devem ser XPTO. Aí você está lá com uma mulher com conflito no casamento, o marido dela é um raio 4, ele tem uma outra construção, um outro jeito de produzir, uma outra maneira de se manifestar e de fazer dinheiro. E aí você está, assim, destruindo a possibilidade de criar uma ponte com uma narrativa de mundo. Então, acho que precisa tomar esse cuidado, e é nisso que eu fico atenta, que eu também acabo contemplando nessas minhas andanças e facilitações. Podemos passar. Então, essa abordagem, ela é uma abordagem única, né, em que eu abordo as 9 dimensões do feminino. Ela é, de fato, uma preparação para uma nova identidade, porque não é só a respeito da sua personalidade, mas do seu feminino e dessa desassociação com esses montes de prisões que a gente aprendeu sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, né, que já acabei de citar anteriormente. E ela acontece, né, nesse ciclo aí de 90 dias. Essa é a minha maneira de trabalhar. A gente vai abrir um pouquinho, eu sei que a gente já está passado aqui do tempo, eu vou abrir um pouquinho para as perguntas, se alguém quiser trazer algum conflito. E antes eu queria dar alguns recadinhos. Pode passar, Rai. Esse QR Code que vocês viram aqui no slide é um QR Code, pessoal, para doações. O segundo congresso de Enneagrama, ele foi transmitido de maneira online gratuita. E para essa estrutura ela se fazer, ela requer um investimento. Então, a gente recolhe doações espontâneas para quem quer continuar podendo interagir com o congresso de maneira online, de maneira gratuita. Isso, né, possibilita que mais pessoas tenham também. Então, tem esse QR Code nos slides. E também, né, claro, esse ano já tem a data do congresso, que vai ser nos dias 22, 23 e 24 de novembro, em Mariporã, tá? Então, já fica aqui o convite, antes que todos já saiam, a gente não consiga passar os recados, e, enfim, a gente já está estourando o tempo, mas é isso. Então, queria abrir um pouquinho aqui para vocês, para perguntas, para dúvidas. A gente pode até voltar um pouquinho nos slides. Quem precisa sair, pode sair, mas eu quero ficar mais alguns minutinhos aqui para a gente poder trocar, tá bem? E aí, quem quer se candidatar? É muito rápido, né? Uma hora a gente fala, 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 é muito conteúdo, é muita coisa a ser desmistificada. Alguém? Não? Todos quietinhos? Deixa eu ver aqui. Tom, não? Então, pessoal, então, vou finalizar aqui minha fala, trazendo para vocês, né, que isso que eu estou observando e trazendo para o Enneagrama, na verdade, é só uma atualização de mundo. Todas as sabedorias, elas merecem e precisam de uma atualização. A gente não pode pegar um conhecimento de 4.000 anos atrás e achar que ele vai servir líderes da maneira que ele já nos serviu. A gente precisa fazer essas adaptações. Então, quando eu trouxe para você aqueles 3 pontos lá, tanto sobre os valores, a ética, a inclusão social, a escuta do corpo, o despertar da energia feminina, são temas que estão pulsantes de forma atroz, né? A gente abre aí um post do Instagram, como reconectar com o feminino, como equilibrar feminino e masculino, mulheres doentes pós-pandemia, quer dizer, a gente precisa entender os conflitos que estão operando e fazer
essas adequações. Então, esse tem sido o meu trabalho, o meu fazer no mundo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído de alguma maneira a ampliar aí um pouquinho o olhar, né? É 1 hora, é muito pouco. No congresso a gente fica 3 horas, porque é 3 horas, dá para fazer exercício, é uma delícia. Estou com vocês, abraço, beijo, uma delícia. Mas aqui a gente tem que se contentar com 1 horinha curtinha e dar-lhe chinelar para trazer todo o conhecimento. Então, agradeço a quem ficou até o final, Tom, Érica, Elaine, querida Raíssa, que ficou aqui preparando, Ângela, Mário, todas as pessoas que estão aqui presentes. A live vai ficar salva, tá bem? A live não, né? A reunião vai ficar salva no YouTube e vocês podem assistir quando vocês quiserem. Obrigada, Giane. Boa noite, então, pessoal. Gratidão. Até. Um beijo.